Ei, bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo de quais as séries literárias fantásticas que eu mais gosto. Então eu montei para vocês um top 10, ano passado, 2022, eu montei também uma lista de top 10. Depois o ano seguiu, eu li séries novas, trilogias novas, eu comecei séries novas. Alguns livros foi ficando para trás, outros foram ganhando prioridade para mim. E aí esse ano, né, update, eu vou passar para vocês qual vai ser a minha lista atual de séries fantásticas favoritas. Então, para cada série que eu vou falar, ou eu tenho resenha, ou eu tenho análise completa aqui no canal. Significa que eu já tenho vídeos explicando bastante sobre a história, então o que eu vou falar mais é por que eu coloquei esses livros no meu top 10. E vou ter algumas menções também aí no meio do caminho. Então beleza, sem delongas, vamos para a lista. Em 10ª colocação eu coloquei As Aventuras do Caça-Feitiço, que eu já tenho 3 livros, que são 11 ou 13, mas As Aventuras do Caça-Feitiço é uma leitura em primeira pessoa, onde a gente acompanha o Tom, que é um menino, é o 7º filho de um 7º filho, e ele está aprendendo ele meio que segue um mentor para lidar com as forças sobrenaturais ali. E isso envolve bruxa, fantasma, outros tipos de criaturas que ele tem que aprender a lidar ali no seu dia a dia. E essa é uma leitura, é uma escrita bastante fácil, é uma escrita bastante leve, que você consegue ler rápido os livros. É uma leitura muito agradável no sentido que, puta, minha cabeça tá lotada de uma fantasia épica com milhões de personagens, sei lá o que, eu quero alguma coisa mais leve, alguma coisa mais ágil. Puta, As Aventuras do Caça-Feitiço são sensacionais para esse tipo de leitura. Então não é uma série que, né, super ambiciosa, mas é uma série super divertida que vale a pena ler. Então, As Aventuras do Caça-Feitiço está na minha 10ª colocação aqui. Em 9ª colocação, eu coloquei Os Arquivos de Dresden, ou em inglês é Dresden Files. Eu não tenho certeza eu acredito que não, mas eu não tenho certeza que já foi traduzido para português. Mas é uma série que acompanha um detetive feiticeiro. É um cara da nossa realidade que vive em Chicago e ele trabalha tanto ajudando pessoal no privado, quanto também ajudando o FBI para causas mais sofisticadas, assim, né? Tipo morte inexplicável ou situações inexplicáveis, chama ele para ele tentar encontrar. Então ele é um feiticeiro que começa a série sabendo poucas coisas, tem muito background dele que a gente não é explicado, então a gente vai aprendendo. E eu já li 3 livros dele, do Jim Butcher, do autor, né? 3 livros dessa série, de 15 livros. E também meio que segue, parece um nível a mais das Aventuras do Caça-Feitiço. Então, também em primeira pessoa, você acompanha o Harry Dresden ali, acompanhando ele, tudo que ele vai fazendo, as investigações que ele vai fazendo. É uma leitura divertida, rápida, que eu acredito que seja um passo adicional do Caça-Feitiço. Então, nono lugar na minha lista é Dresden Files. Em 8ª colocação, eu coloquei As Revelações de Rhaeria, que eu li o primeiro livro no ano passado, que na verdade, o primeiro livro são 2 histórias, são 3 livros, As Revelações de Rhaeria, e cada livro são 2 histórias. Então, ano passado eu li o primeiro, que são 2 histórias, o primeiro sendo O Roubo de Espadas, e o segundo é A Vamparta, se eu não me engano. E aqui a gente acompanha 2 mercenários, né? Eles são uma dupla que se denomina Rhaeria, por isso que se chama Revelações de Rhaeria, porque eles são, assim como eles se denominam. E aí no primeiro livro, um pessoal lá contrata eles para roubar uma espada, só que aí quando eles vão roubar a espada, eles são encontrados, eles são incriminados e culpados por coisas que eles não fizeram. E aí, putz, tem que se virar. E a dinâmica dos personagens é muito legal, eu gosto muito de como que eles se lidam um com o outro e com o mundo. Um deles é mais fechadão, é mais gatuno, o outro é um cara mais aberto, um cara mais de batalha. Então eles têm uma dinâmica muito interessante ali e vai aumentando na história, eles vão se envolvendo em problemas maiores ali, então começar Império e tal. Inclusive o terceiro livro se chama O Herdeiro de Novron, então, né, eles são mercenários que só pensam ali no dinheiro,
mas aí depois eles vão começando a se envolver e até lidar com herdeiros de trono e coisa assim do tipo. Então, em oitava colocação, As Revelações de Rhaenyra. Em sétimo lugar, As Crônicas de Gelo e Fogo por George R. R. Martin. Mas não só As Crônicas de Gelo e Fogo, eu também quero acrescentar O Cavaleiro dos Sete Reinos, que se passa também em Westeros. E ano passado, se eu não me engano, Crônicas de Gelo e Fogo estava em oitavo e dessa vez eu coloquei em sétimo. Por quê? Faz muito tempo que eu li, né, As Crônicas de Gelo e Fogo, nunca mais saiu o sexto livro. E aí meio que vai ficando pra trás, né? Tanto que era minha série favorita durante um tempo e já tava em oitavo no ano passado quando eu fiz o meu top 10 de fantasias. Só que aí eu li ano passado, esse ano no comecinho, o Cavaleiro dos Sete Reinos. E aí eu relembrei, tipo, se passa lá em Westeros, né? Então tem todas as casas que a gente já conhece, tem alguns personagens que você identifica. E aí você fala, puta, que da hora. É verdade, eu gostava mesmo dessa série. E, inclusive, As Crônicas de Gelo e Fogo foi a primeira série fantástica que eu li realmente, né? Eu li os 5 livros. E foi esse tipo de fantasia que me ingressou na fantasia. Acho que eu nunca cheguei a comentar isso, né? Mas a primeira série fantástica que eu li foi As Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, lendo O Cavaleiro dos Sete Reinos, me reacendeu a chama ali de Westeros e subiu uma posição nesse ano. Então, em sétimo lugar, As Crônicas de Gelo e Fogo e o mundo ali de Westeros, né? Em sexto lugar, The Witcher, escrito por Andrzej Sapkowski. São 7 livros, né, se eu não me engano. Os 2 primeiros são contos. Esse aqui é a edição ilustrada do O Último Desejo, que é o primeiro livro de contos. Esse aqui é o Geralt, esse aqui é a Ciri. E eu gostei muito de ler o The Witcher, porque ele vai te conquistando aos poucos. Os primeiros livros são contos. E cada conto te ensina um pouco mais sobre o protagonista, sobre o Geralt de Rivia, que é esse cara aqui. Esse aqui. E aí, quando vai acabando os contos, você vai meio que se afeiçoando cada vez mais ao personagem. E aí, quando você entra na série mesmo, você está preparado para uma série grande. Lógico que esse livro, essa série, foi uma das séries que teve a linguagem mais sofisticada que eu peguei nos últimos anos. Então, Andrzej Sapkowski também, né, ele escreveu em polonês, se eu não me engano, e ainda foi traduzido, então tem essa certa barreira de linguagem, e os livros têm capítulos muito de contexto, então, né, a história está acontecendo aqui, aí tem um capítulo que é num conselho fechado de um governo tal, para saber como que está se passando a ambientação da história, e às vezes pode ser um pouco cansativo, mas eu lembro que eu me envolvi bastante com os personagens e que no final da história eu falei, nossa, putz, valeu super a pena eu ter lido a série do The Witcher, que na verdade é a saga do bruxo Geralt de Rivia, e depois eu até li o prelúdio, que é Tempo da Tempestade, e que tem resenha aqui no canal. E foi importante para me comprovar como que eu estava afeiçoado aos personagens. Em quinto lugar, eu coloquei A Sombra do Corvo, escrito por Anthony Ryan. O primeiro sendo A Canção do Sangue. Eu li em português, mas eu gostei tanto que eu tive que comprar em inglês. Na Canção do Sangue, a gente acompanha a Vaelin Alsorna, que é um menino deixado nessa instituição para formar crianças guerreiras, né? Então, é uma escola, é um instituto que faz eles aprenderem a se virar na selva, a aprender a usar espada, jogar faca, cavalgar. E você acompanha esse menino desde criancinha, quando ele foi deixado lá pelo pai dele, até ele se tornar homem. E essas histórias que você acompanha a criança desde pequena e vendo ela se desenvolver, faz você se afeiçoar muito também ao personagem, né? Então, Vaelin Alsorna, puta, a gente fala, que legal. No final ali, a gente entende tudo que o Vaelin tá pensando, ou o que o Vaelin vai fazer, porque a gente cresceu com ele. Então, no final, a gente tá meio que, puta, faz todo sentido ele fazer isso, porque, né, a gente lembra quando que ele fez aquilo, que ele sofreu aquilo. E essa é uma história moldura, significa que os interlúdios da história é num futuro, com ele já adulto. Então, você meio que, tudo que você lê da vida dele vai chegar até o ponto da moldura, né, até o ponto dos interlúdios. E aí você fala, pô, que da hora, fico mais interessado ainda para saber como que eles vão chegar naquele ponto ali que ele está mostrando nos interlúdios. Então, A Sombra do Corvo está em quinto lugar.
Digo já de antemão que, para mim, o primeiro livro é o meu favorito. Depois, o segundo também eu achei muito bom. Aí já no terceiro, eu tava cansado já. Já tava cansado, mas talvez tenha sido culpa minha por ler tudo muito rápido e não ter dado aquele tempo ali pra querer voltar para aquele universo, sabe? Em quatra. Na quarta colocação, eu coloquei A Companhia Negra, escrita por Glenn Cook. A Companhia Negra, para mim, foi a primeira experiência em fantasia grimdark. Aqui a gente tem, no primeiro volume que eu tenho aqui, são a primeira trilogia, e aqui eu comprei a segunda trilogia. A gente acompanha Chagas, que ele é um médico desse batalhão independente, então é meio que uma guarnição, né, de soldados que não trabalha para nenhum governo específico. Eles são livres para fazer o que eles quiserem, para aceitar o contrato que eles quiserem. Então eles são uma espécie de grupo mercenário. E aí a gente acompanha o Chagas, que ele é em primeira pessoa, a gente está ali na mente dele o tempo inteiro. E eu acho muito legal que, como ele está no exército, como eles aceitam contratos, significa que eles não estão abertos necessariamente para fazer o que eles quiserem. Eles têm que seguir o contrato. Então, por exemplo, um governante tal está contratando eles. Então eles têm que ir lá em tal lugar, sei lá, tem uns rebeldes ali do governo que tá prejudicando o governo, então ele contrata a Companhia Negra para ir lá para dar um chega nos caras lá e seguir as ordens ali do governante, né? E é muito interessante porque o livro traz meio essa dualidade, tipo, de bem e ruim, né? O que a gente tá fazendo é bom, o que a gente tá fazendo é ruim, de que lado da história que é bom e de que lado da história que é ruim. Só que a gente tá nesse universo muito maior, então uma feiticeira super poderosa se livra de um lugar que ela tava presa e aí ela meio que contrata a companhia para ajudar ela a criar esse império dela. E aí também cria essas dualidades, aí tem outros desenvolvimentos. Então a Companhia Negra, primeira trilogia e a segunda trilogia aqui, acho que são três ou quatro arcos, né? Esse aqui é o arco do Livros do Norte, aqui são os Livros do Sul e tem mais dois que eu não tenho certeza quais são, mas com certeza eu lerei. Terceiro lugar, a gente tem A Primeira Lei, escrita por Joe Abercrombie. Essa aqui é a edição americana de O Poder da Espada, que é o primeiro livro da trilogia. E eu gosto demais dessa trilogia, não tenho muito mais o que falar, eu tenho análise completa aqui no canal. Para mim tem os melhores protagonistas de fantasia que eu já li. Cada um tá num lugar diferente do universo, cada um tem um contexto diferente, e você aprende muito sobre o mundo e sobre o que tá acontecendo ali no universo, acompanhando esses personagens. E mesmo que tenha esses personagens nada a ver, em determinados momentos eles vão ter que se lidar um com o outro, e eles são muito verossímeis, e é muito boa a dinâmica ali da história com os personagens também. Então A Primeira Lei é meu top 3. Meu top 2 eu dei uma leve roubada. Na verdade, tem duas trilogias diferentes no meu top 2 e eu coloquei elas juntas porque se passa no mesmo contexto, que é a Trilogia dos Espinhos e A Guerra da Rainha Vermelha. A Guerra da Rainha Vermelha são esses três livros aqui, e a Trilogia dos Espinhos, as duas séries se passam ali no Império Partido, que é meio que uma Europa pós-apocalíptica que na nossa realidade, né, teve os problemas, aí voltou para uma época meio que medieval, assim. A Trilogia dos Espinhos, a gente acompanha o Jorg, que ele é um príncipe que ele teve a mãe assassinada pelo reino vizinho, e ele meio que viu que o pai não vai fazer nada sobre isso, e ele foge, só que ele foge para viver na rua, né, nas estradas. Ele acaba virando líder de um bando ali de caras, que faz dele um sociopata. E aí o Jorg meio que jura se vingar ainda da mãe e tal. O outro é a Guerra da Rainha Vermelha, que a história é concomitantemente da Trilogia dos Espinhos. Acho que se aplica nessa palavra porque eu tô falando. Então, as duas histórias são meio que paralelas, assim. E a Guerra da Rainha Vermelha a gente acompanha a Jelan, que também é um príncipe igual o Jorg, só que não tão igual o Jorg, porque o que o Jorg ele é decisivo, o que ele é meio sociopata, o Jelan ele é meio preguiçoso e não quer nada com nada, assim, sabe? Só que é engraçado porque ele, o Jelan, né,
ele meio que se vê numa situação em que ele é unido por mágica com um bárbaro viking super fortão e decidido, e aí ele tem que meio que trabalhar com esse viking juntos, né? Então, um cara que tá todo acostumado com conforto, toda a comida que pode, eles têm que meio que ir numa jornada junto com esse viking atrás de uma forma deles conseguirem se desvincularem dessa magia que vinculou-os. Então, em top 2, eu coloquei o Império Partido, que envolve a Trilogia dos Espinhos e a Guerra da Rainha Vermelha. Guerra da Rainha Vermelha, não é Rainha Vermelha só, hein? Fica ligado, porque eu vi gente comprando nos links lá da Amazon Rainha Vermelha, e eu não sei se é porque escutou a Guerra da Rainha Vermelha e comprou a Rainha Vermelha achando que era a mesma coisa. Não é. Antes de ir para a primeira posição, algumas menções de honra. E a primeira sendo O Nome do Vento, que é o primeiro da suposta trilogia das Crônicas do Matador do Rei. A primeira é O Nome do Vento, a segunda é O Temor dos Sábios e o terceiro ninguém sabe. Eu tirei do meu top 10 porque mais pelo autor, que recentemente, 2 anos atrás, né, ele fez um fundo coletivo prometendo que ia liberar um capítulo novo do livro novo, que ele não solta nunca. E ele conseguiu, tipo, 1,5 milhão de dólares para o negócio que ele queria lá, prometendo que ele ia liberar esse capítulo, e ele nunca liberou. Então todo mundo que doou lá pro projeto dele, com a promessa que ia receber uma parada, ele cagou. Então eu tirei do meu top 10 também, dane-se ele, apesar de O Nome do Vento ser, puta, excelente e eu amar demais. Outra menção de honra é o Ciclo Terra-Mar de Ursula K. Le Guin. Tem o primeiro, que é o Feiticeiro de Terra-Mar, e depois tem As Tumbas de Atuã, e tem um terceiro que, se eu não me engano, é a Costa Mais Longínqua, uma coisa assim. Em inglês é The Farthest Shore. Farthest Shore, é isso aí. Então, cada livro é uma história diferente. Então, o primeiro Feiticeiro de Terra-Mar a gente acompanha Ged, no segundo a gente acompanha uma menina lá, que é uma sábia, não lembro direito, faz bastante tempo que eu li. Mas eu lembro que era bastante imersiva. Os livros são livros curtos, mas mesmo curtos, são belos livros de fantasia. Terceira menção de honra é Mistborn, que foi a primeira fantasia que eu li que tinha esse sistema de magia mais sofisticado, assim. Outra menção de honra é a Harry Potter, que não dá pra não colocar em lista, que eu não coloquei na do ano passado, né? Mas tudo bem, vamos pro top 1. Agora o top 1, uma série que oscila ali entre meu top 5, mas ela sempre termina em primeiro quando eu vou fazer esse vídeo, porque toda vez que eu termino uma leitura ou recentemente, eu acabo ficando cansado dessa série. Só que, eventualmente, passa um tempo, passa uns meses, eu acabo sentindo falta e falo, não, mano, eu quero voltar. Que aconteceu isso já umas 3, 4 vezes, que é A Roda do Tempo, escrito por Robert Jordan. Aqui eu tenho, né, todos os livros, eu tô no quinto, uma série que você lê 3 livros de uma vez. Aí você fala, putz, cansei dessa escrita, porque é uma escrita densa, né, muito detalhe, muita coisa. Você fala, puxa, cansei ainda dessa história. Só que aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e fala, nossa, eu quero voltar. E aí quando você volta a ler, você fala, puta, é verdade, eu gosto pra cacete disso aqui, eu quero ler mais os próximos 4 livros seguidos. Então você vive nesse ciclo, e livro que te marca dessa forma merece, pra mim, a primeira posição aqui nesse vídeo. E tá aí o meu top 10, me conta aí se alguma dessas séries também são as suas favoritas. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero ver você no próximo.